Caríssimos fiéis, a Santa Igreja comemora no dia de hoje a festa de Todos os Santos, uma das principais festas do ano litúrgico, em que celebramos a glória da Igreja triunfante, a glória dos santos que estão na bem-aventurança eterna com nosso Senhor Jesus Cristo no céu. Essa festa celebra a glória e a coroa de Cristo, portanto, que são os seus santos. Diz São Paulo apóstolo que Deus pôs todas as coisas sob os pés do seu Filho, constituiu o chefe de toda a igreja, que é o seu corpo e a sua plenitude. E aí vemos a Santa Igreja como o corpo místico de Cristo, e assim contemplamos, por meio dos seus santos, a glória de Cristo em seu corpo místico. Com efeito, caríssimos, nós devemos nos lembrar sempre que o Verbo se fez carne para estabelecer e santificar a sua Santa Igreja. Nós vamos rezar em breve no Credo: Et incarnatus est propter nos et propter nostram salutem. Por nós e por nossa salvação, nosso Senhor Jesus Cristo se fez carne. Jesus Cristo veio para constituir uma sociedade que pudesse aparecer diante dele gloriosa, sem mancha nem ruga, santa e imaculada. E assim tão estreita e íntima é a união contraída com a sua Santa Igreja, que Ele é a cepa e ela é os ramos, Ele é a cabeça e ela o corpo, Ele o esposo e ela a esposa. É da plenitude de Cristo que os fiéis em estado de graça recebem a sua graça santificante que os une a Deus. É de Cristo cabeça que nós recebemos todas a plenitude da graça. É de Cristo que é por meio de Cristo que a Santa Igreja é justamente santa e imaculada. Cristo e a Igreja são inseparáveis, não se concebe um sem o outro. A fundação da Igreja abre a plenitude dos tempos, que deve levar os homens à salvação, conduzindo a humanidade ao fim dos tempos e aos esplendores do céu e da visão beatífica. Donde, caríssimos, não é à toa que a festa de todos os santos é justamente celebrada agora, neste fim de ano litúrgico. Assim, a liturgia celebra, por esta soleníssima festa, a glória do reino de Deus, a glória da eternidade bem-aventurada. Esta liturgia reúne num mesmo louvor toda a multidão da sociedade dos eleitos para exaltar o seu triunfo e glória, incitando-os ao mesmo tempo a seguir o exemplo deles para termos também nós a felicidade eterna no céu. Com efeito, caríssimos, a contemplação da Igreja triunfante deve nos fazer aspirar à santidade. Nós ouvimos nas Escrituras: "Ec est voluntas Dei sanctificatio vestra", essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Deus quer não somente que nós nos salvemos, mas que sejamos santos, porque justamente a nossa salvação está em sermos santos. E qual é o motivo desta vontade de Deus? É que Ele próprio é santo.
Sancti estote quoniam ego sanctus sum. Sejam santos, pois eu sou santo, nos diz Deus nosso Senhor. Deus é a própria santidade. Nós somos criaturas suas, e a criatura deve reproduzir a imagem do Criador. Na medida em que a criatura é cada vez mais diferente do seu Criador, ela é defeituosa, ela é imperfeita. Assim, a criança só vai atingir a perfeição do seu desenvolvimento quando ela for adulta. E assim, reproduzir de forma perfeita a imagem dos seus pais. Alguém que permanece com comportamento de criança a vida toda, seja fisicamente, seja por comportamento, todos nós estamos de acordo que tem um problema. A criança deve crescer fisicamente e se tornar madura, e assim vai atingir a perfeição, sendo como aqueles seus genitores. Da mesma forma, o efeito deve ser conforme a causa. Parece complicado, mas nada mais simples que isso. Se eu dou uma martelada nessa parede, qual que é a forma que vai ter? A forma do martelo. Se não tiver a forma do martelo, ou eu sou fraco, ou o martelo é fraco. O efeito deve ser semelhante à causa. A martelada deve produzir na parede uma forma correspondente ao martelo. Os filhos devem amadurecer e se tornar semelhantes aos pais. Da mesma forma, Deus nos criou para que nós sejamos semelhantes a Ele. Filhos de Deus, pela graça, reproduzindo em nós a santidade eminente que é Deus. Evidentemente, é para nós sermos semelhantes pelas virtudes. Quanto mais diferentes nós somos de Deus, quanto mais as outras pessoas nos veem como mundanos e não como filhos de Deus, há uma coisa muito errada. Assim, Deus quer que nós sejamos semelhantes a Ele. Deus quer que nós sejamos filhos de Deus. Mas não somente isso, caríssimos. Ele quer que na nossa qualidade de filhos sejamos perfeitos como Ele, nosso Pai Celeste, é perfeito. É justamente este o preceito de nosso Senhor Jesus Cristo. Sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Também temos nosso Senhor que fala: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Às vezes a gente não pensa suficientemente em todo o peso deste preceito de nosso Senhor. Caríssimos, quem que é nosso Senhor? É o Verbo de Deus encarnado, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Nosso Senhor Jesus Cristo é Deus, e Ele está falando para nós que nós devemos amar como Deus ama. O parâmetro da caridade é a própria caridade de Deus. E vocês podem muito justamente perguntar: mas padre, acaso é possível que nós amemos como Deus ama? Porque olha, o parâmetro é elevado. Evidentemente, se nós recorrermos tão somente às nossas próprias forças, é evidente que não é possível. Por isso que nosso Senhor Jesus Cristo morreu na cruz. Por isso que Ele nos dá a graça que nos faz filhos de Deus. Porque assim, pela graça, nós nos unimos a Deus. Assim, pela graça, nós podemos recorrer ao tesouro infinito de méritos
que nos dá um merecimento do próprio Cristo, para que nós possamos merecer o céu, para que nós possamos, pela graça que nós recebemos de Cristo, amar como Deus ama. Não é por nós, nós somos criaturas imperfeitas, que, como diz muito bem o cardeal Pie, arcebispo de Poitiers no século XIX, merecem somente 3 coisas. Nós, enquanto pecadores, diz o cardeal Pie, merecemos morrer, sofrer e ir para o inferno. Por isso que nosso Senhor nos resgatou. Por isso que Deus enviou seu Filho unigênito para morrer na cruz por nós, para que nós não ficássemos abandonados às nossas próprias forças e pudéssemos salvar as nossas almas, amando como Deus ama, pela caridade que nos faz filhos de Deus e cordeiros do céu. E justamente pela graça, pela caridade, pela nossa santificação, Deus encontra a sua glória. Não esqueçamos, caríssimos, desta outra verdade muito importante. Cada grau de santidade a que chegamos, cada sacrifício que fizermos para adquirir a santidade, cada virtude que orna a nossa alma com o seu brilho, será uma glória eterna para Deus. Há poucos instantes atrás, nós ouvimos nessa belíssima oração do Glória: Tu solo santos, Jesus Cristo, só vós sois santo, ó Jesus Cristo. E por isso, nosso Senhor Jesus Cristo é a máxima glória de Deus. Durante toda a eternidade, nosso Senhor Jesus Cristo dará uma glória infinita ao Pai. Durante toda a eternidade, estará nosso Senhor Jesus Cristo com sua humanidade santíssima diante do Pai, mostrando-lhe as suas santíssimas chagas, que são a mais perfeita expressão da suprema fidelidade e perfeito amor com que ele sempre cumpriu aquilo que o Pai esperava dele. E justamente, o que são os santos, senão membros do corpo místico de Cristo? O que são os santos, senão aqueles que completaram a paixão de Cristo com a sua própria carne? O que são os santos, senão mais outros resplendores da glória que nosso Senhor Jesus Cristo dá constantemente ao Pai? Estão eles diante do trono de Deus, incessantemente dando glória ao Pai. O zelo ardente dos apóstolos, o testemunho dos mártires, a profunda ciência dos doutores, a pureza das virgens constituem mais belas homenagens de adoração, de ação de graças, de propiciação e de intercessão a Deus. Nesta multidão que ninguém pode contar, como nós acabamos de ouvir no Apocalipse de São João, cada santo brilha com um fulgor particular, e Deus olhará com eterna complacência para os esforços, lutas, vitórias desses santos, que são outros tantos troféus aos pés de Deus, que estão constantemente honrando as suas infinitas perfeições e reconhecendo os seus santíssimos direitos. O que são os santos, senão a grande vitória de Deus pela cruz sobre o pecado, sobre o mundo, sobre a carne e sobre o demônio? Justamente diferente do que a heresia protestante prega, os santos não tiram a glória de Deus. Os santos são os mais magníficos sinais
da vitória de Deus. Os santos são tantos maiores fulgores da glória que é prestada a Deus. Os santos são os troféus de Deus. Os santos são a derrota do demônio. Uma igreja que não honra a vitória do seu Deus é uma igreja derrotada. Por isso que nós temos ao redor de nós tantos santos, tantas lembranças da vitória de Deus sobre o demônio. Essas seitas são seitas derrotadas. São seitas que estão entregues ao demônio, porque não acreditam, como diz a heresia protestante, que Deus venceu em cima, do alto do Calvário. Para eles, o pecado original, o pecado dos nossos primeiros pais, derrotou a natureza humana. Para eles, tudo aquilo que o homem faz é pecado. Lutero dizia que até quando o homem reza, ele está pecando. Por isso, diz ele, numa frase verdadeiramente demoníaca, peca fortemente, mas crê mais fortemente. E aí nós vemos justamente como a heresia protestante só pode vir do demônio. Como podemos nós ousar acreditar que Deus está derrotado? Muito pelo contrário, Deus enviou seu Filho para nos salvar, para que Ele receba a glória que aquele tem direito. E por isso mesmo, os santos são os resplendores da sua glória. Os santos são a coroa de nosso Senhor Jesus Cristo. Os santos são o mais perfeito sinal de que o demônio está derrotado aos pés da cruz. E desta forma, caríssimos, para nós não somente é uma ambição legítima, mas uma verdadeira obrigação trabalhar com todas as nossas forças para adquirir esta glória que Deus tem direito e que Ele recebe na nossa santidade. Devemos aspirar ardentemente, fazer parte desta sociedade bem-aventurada em quem o próprio Deus colocou todas as suas complacências. É para nós motivo de não nos contentarmos com uma perfeição medíocre, mas visarmos incessantemente corresponder o mais perfeitamente possível ao desejo de Deus expresso por esta máxima imperativa: Sancte tote qui ego sanctus sum. Sede santos, porque eu sou santo. Além do mais, caríssimos, todos nós, creio eu, senão os senhores não estariam aqui, queremos ir para o céu e não queremos ir para o inferno. Ora, se nós queremos ir para o céu, nós devemos ser santos. Só tem santo no céu, só tem santo no purgatório. Nós falamos das benditas almas do purgatório. As almas do purgatório já estão salvas. Se nós queremos ir para o céu, nós temos que ser santos. Nós temos que ter, portanto, uma vida sacramental séria. Nós devemos ter uma vida de oração séria. Nós devemos nos lembrar que a cada instante nós estamos preparando o nosso céu. Outra razão que deve nos animar nessa busca constante da santidade é que quanto mais elevada for a nossa santidade, mais nós exaltaremos o valor do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. São Paulo apóstolo nos diz: Jesus Cristo se entregou inteiramente à morte, e morte de cruz, para santificar a igreja e fazer dela uma sociedade resplandecente, sem mácula nem ruga, santa e imaculada. Esta é a finalidade do seu sacrifício. Ora, caríssimos, uma das causas mais vivas de aflição para o Sagrado Coração de Jesus, como nós podemos
ver na agonia de Cristo no Horto das Oliveiras foi a perspectiva da inutilidade do sangue que ele derramaria para tantas almas que rejeitariam o dom divino. Qual seria a utilidade do seu sangue? Nosso Senhor Jesus Cristo, sendo Deus, compreendia perfeitamente que uma só gota daquele seu sangue seria suficiente para purificar o mundo e santificar uma multidão de almas. Mas para obedecer ao Pai, e com indizível amor, Ele derramou por nós até a última gota deste seu sangue que tem um valor infinito. Ele derramou pensando em cada um de nós, todo o seu sangue, e pensando em cada um dos nossos pecados, Ele agonizou por cada um de nós. Cada uma das nossas infidelidades, cada um dos pecados que nós cometemos, foi sentido por nosso Senhor Jesus Cristo, não somente na sua agonia, mas em todos os seus sofrimentos. E o que anima o coração sacratíssimo de Jesus é justamente a glorificação do Pai. Por isso o seu desejo mais veemente era dar a vida para levar ao Pai inúmeras almas que produzissem muitos frutos de vida e de santidade. Mas, caríssimos, vejamos bem quantos há que compreendem o amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Perguntemos, acaso nós compreendemos o ardor do amor do coração de Jesus por cada um de nós? Acaso nós estamos correspondendo ao desejo amoroso do coração de nosso Senhor Jesus Cristo, que é justamente a nossa salvação? O que nós vemos hoje saindo nas ruas? Nós vemos uma multidão que despreza as leis de Deus. Nós vemos estados que desprezam os direitos de Deus. Muitas almas até tentam guardar os mandamentos, mas são tíbias, são fracas, com o coração dividido entre Deus e o mundo, perdendo tempo em inúmeras futilidades e desprezando as graças que Deus dá. E enfim, poucas são as almas que se entregam plenamente à graça de Deus e que visam buscar verdadeiramente a santidade. E são felizes essas almas que se abandonam sem reserva à vontade divina, que estão inteiramente unidos a Cristo, que é a verdadeira videira e que produzem abundantes frutos e glorificam o Pai. São essas almas que proclamam sobretudo a virtude do sangue de Jesus. Escutemos com atenção, caríssimos, o cântico entoado pelos santos que São João descreve no Apocalipse. Santos esses que estão prostrados diante do Cordeiro e entoam: fostes imolado e pelo vosso sangue nos resgatastes para Deus de toda a tribo, de toda a língua, de todo o povo, de toda nação, a vós glória e louvor. Os santos confessam que são os troféus do sangue do Cordeiro, troféus tanto mais gloriosos quanto mais iminente a sua santidade. Por isso, para o nosso bem, para a salvação da nossa alma, para diminuir os sofrimentos do coração imaculado de Maria, para diminuir os sofrimentos do Sagrado Coração de Jesus, e para dar a maior glória a Deus, nós não podemos ser medíocres. Temos que ter uma verdadeira determinação em crescer cada vez mais em santidade. Como diz aquela grande Santa Teresa d'Ávila: quem não avança recua. Nós não podemos nos contentar com o mínimo necessário para simplesmente não cair em pecado mortal. Esta mediocridade, esta fraqueza, essa tibieza é um perigo enorme para a nossa salvação. É como se nós fizéssemos o mínimo necessário para não cair num abismo.
É como se nós estivéssemos na beira do abismo, olhando para baixo, correndo o risco de, num vento mais forte, num pequeno desequilíbrio, cair de forma a não nos levantar mais. Nós não podemos nos contentar com a mediocridade. Nós não podemos nos acostumar a cair frequentemente em pecado mortal. Nós não podemos permanecer muito tempo longe da confissão. Nós não podemos ficar longe da oração, senão nós não vamos crescer na santidade. E quanto mais nós caímos voluntariamente no pecado, seja ele venial, e pior se for mortal, nós corremos o risco de cair nesse abismo e não voltar mais. Quanto mais nós pecamos, mais nós acostumamos a nossa alma ao pecado. Quanto mais nós pecamos, mais nós nos colocamos sob a escravidão do demônio. E maior é o risco de que nós entortemos a tal ponto a nossa alma, que a única chance de conversão nossa só por um milagre divino. Nós devemos levar muito a sério a nossa vida espiritual, porque é a nossa eternidade que está em jogo. E sobretudo, nós devemos levar muito a sério, porque com os nossos pecados nós ofendemos a Deus e tiramos parte dos seus direitos. Façamos então, caríssimos, no dia de hoje, um verdadeiro, um sério exame de consciência, para vermos se nos entregamos plenamente a Deus e se nós, ou se permanecemos divididos entre Deus e a nossa salvação e o mundo com seu chefe, o demônio, e a nossa perdição eterna no inferno. Divisão esta que é extremamente perigosa para a nossa alma. Façamos um verdadeiro exame de consciência, se nós estamos buscando, apesar das nossas quedas, apesar das nossas imperfeições, se nós estamos buscando com determinação, com constância e sobretudo com paciência a nossa santificação, ou se nós fazemos somente o mínimo necessário para não cairmos em pecado mortal. Claro, não querer cair em pecado mortal já é um grande passo, mas nós não podemos parar aí. Não podemos ser medíocres. Devemos não somente evitar o pecado mortal, mas sobretudo nos entregarmos plenamente a Deus e buscar a cada dia a nossa santificação. Caríssimos, perguntemo-nos se por acaso não somos motivo de agonia para o bom Deus, se não estamos afligindo com a perspectiva de seu sangue ter sido derramado em vão por nós. Acaso não estamos desprezando o seu sangue com tantas infidelidades, com tantas preguiças, com tantas quedas graves que poderiam ser evitadas com um maior esforço da nossa parte? Procuremos, caríssimos, com todo o ardor das nossas almas, purificar-nos cada vez mais no sangue de Jesus. Procuremos produzir esses frutos de vida e santidade que nosso Senhor Jesus Cristo nos mereceu por sua paixão e morte. Recorramos aos sacramentos, que são os canais da graça, sobretudo levantando-nos imediatamente pela confissão, assim que nós cairmos e perdemos a graça. Sobretudo, busquemos sempre nos mantermos fiéis à oração, absolutamente necessária para a nossa santificação. Justamente mantenhamos-nos fiéis à oração, sobretudo à oração do Santo Terço. No terço nós temos o exemplo palpável da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a santidade de Deus colocada ao nosso alcance. Nós temos a intercessão poderosíssima de Maria Santíssima, o meio pelo qual Deus nos deu a salvação, e que é tão simples, caríssimos. Um terço bem rezado não passa muito de 20 minutos, talvez 15 se a gente rezar sozinho.
E o que é 15 minutos dedicados a Deus? Muitas pessoas passam muito mais que 15 minutos em vídeos do YouTube, na internet, sem fazer nada. Mas quando chega a hora de rezar o terço, é aquela dificuldade. Por quê? Porque o demônio não quer que nós recorramos a Nossa Senhora. O demônio quer a nossa perdição e, portanto, ele vai fazer de tudo para que nos afastemos do terço. E o que Nossa Senhora falou em Fátima: rezai o terço todos os dias. Este é o mínimo do mínimo do mínimo necessário para sermos verdadeiros católicos. E assim, caríssimos, se nós formos santos, os nossos corações exultarão. Se nós formos santos, nós teremos a consolação em nossas cruzes, nós teremos a alegria de Deus em nossas almas, nós teremos a leveza da lei da graça, e nós viveremos já nessa vida uma pequena parcela da consolação e da felicidade eterna, e cantaremos os triunfos de Cristo com seus santos e anjos, com nossa boa mãe Maria Santíssima, por toda a eternidade no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.